Bom dia a todos, é bom estar aqui. Quero agradecer muito o convite que o pastor Hilário fez. É bom perceber que estão num processo importante de início de serem igreja oficial, e eu queria só dar, isto é uma população muito grande, mas eu queria só dar duas observações que creio que são importantes. Ser igreja é uma maratona. Um pastor que eu tive dizia: isto interessa mais como acabamos do que como começamos. Então, queridos irmãos, é um incentivo à perseverança, à fidelidade, pelos anos que o Senhor der até Cristo voltar. Amém? E a segunda observação que eu queria dar, queridos irmãos, é tudo no poder do Senhor. É na graça de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Por isso, é bom ver que estão a começar bem. E estar na EBD, perceber que estão a começar a pensar em igreja, é a melhor forma de se crescer, é a melhor forma de começarmos, e permaneçam. Queremos nos alegrar convosco por este passo importante que estão a dar, e oramos por vós para que o Senhor também vos dê a bênção e a graça para continuarem a ser testemunha fiel, corpo do Senhor Jesus Cristo, aqui nesta cidade de Torres Novas. Eu ia pedir aos irmãos que abrissem comigo em Êxodo, no capítulo 34, versículos 6 e 7. Estes versículos, queridos irmãos, são o que alguns teólogos chamam de o dilema de Deus. Não que Deus tenha algum dilema, mas o dilema para a nossa mente em relação a Deus. Mas nós vamos perceber, queridos irmãos, que este dilema é um dilema que exalta o Senhor. É um dilema que só traz glória a Ele. E a nossa oração é que a palavra hoje, na vida dos irmãos, na vida da igreja, possa exaltar o Senhor, possa fazer com que amemos mais o nosso Deus, amemos mais o Senhor Jesus Cristo, entendamos melhor o Evangelho. Vamos ler então estes versículos, depois vamos fazer uma pequena retrospectiva do contexto, para depois então nos sentarmos e vermos com alguma cautela o que os versículos dizem. Então, versículo 6 e versículo 7 do capítulo 34 dizem assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. Vamos orar só mais uma vez, queridos irmãos, a pedir ao Senhor que ilumine os nossos corações e que nos ajude a entender a sua palavra. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer pelo teu povo aqui reunido, agradecer-te, Senhor, porque tu nos dás o teu Espírito, Senhor, e queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, guie as nossas mentes e nos ensine a tua palavra. Que a tua palavra seja proclamada fielmente neste lugar, Senhor, e que o teu povo possa obedecer e ser transformado por ela. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos que são membros da igreja, provavelmente ao lerem Êxodo, já percebem mais ou menos que personagens é que estamos, em que contexto mais ou menos é que estamos. Toda a gente sabe que estamos a falar de João Batista, não é? Estou a brincar. Estamos a falar do tempo em que Deus libertou o povo. O contexto mais próximo
deste texto que nós temos tem a ver com a libertação de Deus, que libertou o seu povo do Egito. E é interessante porque quando lemos a libertação, quando lemos o relato de Êxodo, percebemos que há uma grande argumentação, há um grande caso que Deus está a construir, há um forte quadro que Deus quer construir, tanto para o seu povo, quanto para os egípcios. Deus quer afirmar claramente que Ele é o único Deus soberano sobre toda a terra. Ele quer afirmar claramente que não há outros deuses, nem outras divindades, nem o império mais poderoso do mundo da altura tinha sequer a possibilidade de atrasar os planos de Deus. E por isso nós vemos Deus atacar o povo egípcio contra as suas divindades, contra os seus deuses que eles adoravam, e Deus a ser soberano sobre essas coisas. Vemos Deus a proteger o povo contra um exército tremendo. E é no Êxodo que vemos coisas maravilhosas a acontecer, como o mar a abrir, como aquelas pragas, a água a transformar-se em sangue, e todos estes acontecimentos que nós percebemos que acontecem. Deus age assim, para que não haja dúvida em mente de ninguém, mesmo os que não querem crer, que Ele é Deus verdadeiro e soberano. Então, ao chegarmos a esta altura, já é perfeitamente claro para o povo que Deus é um Deus que faz maravilhas. Apesar de sabermos a história, mesmo assim o povo continua a murmurar, mesmo assim o povo continua a ser rebelde ao Senhor, mas já não há dúvidas em termos de provas e de factos que Deus é um Deus superior aos deuses que eles ouviam falar serem os deuses mais poderosos de todos. Para os egípcios é claro como água, passo aqui a ironia, é claro como tudo, porque eles foram afogados pelo Senhor. É claro como tudo que Deus, o Deus dos egípcios, o Deus de Israel, é o Deus mais poderoso de todos. Porque este foi o Deus que venceu. E é neste contexto, queridos irmãos, é nesta afirmação de grande soberania de Deus, que Deus dá a sua lei. Deus dá a lei em Êxodo 20. Eu queria pedir que, marcando ainda em Êxodo 33, abrissem comigo em Êxodo 19, um capítulo antes de Deus dar a lei. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Nós vemos acerca da importância que Deus, ao ter salvado o povo, agora Deus quer formar o seu povo, Deus quer organizar o seu povo, numa escala muito maior do que os irmãos estão a fazer aqui com a igreja. Os irmãos querem organizar a igreja. É uma escala infinitamente pequena ao que Deus está a fazer aqui com o seu povo. Podemos até dizer que é uma imagem, é uma sombra do que Deus fez com o povo quando criou o seu povo. Deus está a organizar o povo. Deus está a organizar o seu povo como nação. E o que é que Ele faz? Dá a sua lei ao povo. Agora notem, no versículo 5 e no versículo 6 ele diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está a dizer ao povo: vou-vos dar a lei, e a lei que eu vos vou dar é a coisa mais importante que vocês têm. É esta lei que vos vai fazer diferenciar dos outros povos todos. É esta lei que vos vai separar. Por isso é que Deus chama o seu povo de nação santa. Santo porque são separados, porque são diferentes dos outros. Se somos iguais aos descrentes e se somos iguais aos incrédulos, não somos santos, queridos irmãos. A ideia de nós sermos parecidos com os que não creem no Senhor não tem base bíblica. Claro, nós vestimos a roupa, eu creio que até os descrentes usam gravata, vestimos camisas, pagamos a luz também, infelizmente. E a água, e temos que pagar os impostos todos e fazemos essas coisas todas. Mas, queridos irmãos, tem que haver uma diferença substancial entre o povo de Deus
e aqueles que não creem no Senhor. E a lei de Deus, a lei que o Senhor está a dar ao povo, visava marcar o povo com esta diferença grande. Então, Deus dá as primeiras tábuas da lei. Não sei se sabem, imagino que saibam, Deus deu 2 vezes as tábuas da lei. Deus deu uma primeira vez, e nós vemos isso nos capítulos 20 e por aí à frente. Em Êxodo 24, Deus faz uma aliança com o povo como reação a esta lei que Ele dá. E se lerem com cuidado, não vamos ler aqui, evidentemente, mas se lerem com cuidado o capítulo 20 em frente até este capítulo 33, é impressionante vermos as quantidades em que Moisés sobe ao monte e desce. Moisés deve ter ganho muito músculo na perna. Ele subiu ao monte e desceu um monte de vezes, porque Deus estava a falar com o povo. Deus estava a revelar-se ao povo. E Deus estava a usar o seu servo como intermediário para falar ao povo. E Moisés aqui é uma imagem lindíssima, gloriosa, do que Jesus é para nós. Jesus é o perfeito Moisés. Jesus é aquele que revela o Pai de forma perfeita. Então Moisés está a falar em nome de Deus para o povo. E Deus está a dar a sua lei, Deus dá instruções em relação ao tabernáculo, nestes capítulos que se seguem. E entretanto, nesta conversa toda, e neste tempo todo em que Moisés está aos pés do Senhor, na presença de Deus no monte, o povo cá em baixo. Alguém sabe o que é que estão a fazer? O povo cá em baixo cresce impaciente. E temos a notícia terrível de que o povo, na sua impaciência, diz a Arão para construir um ídolo para eles adorarem. E Arão constrói um bezerro de ouro. É tão triste quando o povo não sabe esperar pelo tempo de Deus. É tão perigoso quando nós não sabemos esperar pelo tempo de Deus. Eu acho que não sou diferente de nenhum de vós. Eu também não gosto nada de esperar. Nada. Eu acho que Deus faz isso de pirraça. Então não gostas, vais ter que esperar. Porque a vida cristã é espera, no fundo, irmãos. É aguardarmos pelo tempo do Senhor. Há um crescimento espiritual que há quando nós aprendemos a esperar, quando nós aprendemos a olhar para os estágios de Deus e percebemos que os nossos estágios não são iguais aos dele. E esperamos. E aguardamos, às vezes, no silêncio, às vezes sem ver grandes coisas a acontecer, às vezes sem percebermos o que é que Deus está a fazer. Aguardamos, mas o povo não soube aguardar. E construíram um ídolo. E então Deus avisa Moisés, diz, olha, eles estão a fazer um ídolo. Então Moisés desce. Moisés repreende o povo, o Senhor castiga o povo. E então há as segundas tábuas da lei. Mas eu queria que nós entrássemos neste relato, queridos irmãos, e percebêssemos o que é que era mesmo importante aqui. O povo tinha acabado de sair do Egito. O povo estava a iniciar um caminho longo até à terra prometida, que ia ter avanços e recuos. E o Deus que os tinha salvo estava ali. E eles estavam a desobedecer a Deus. O que é que era mesmo importante, queridos irmãos? O que era mesmo importante para o povo era saber se Deus ia estar com eles ou não. O que era mesmo importante para o povo era saber se a presença de Deus ia se manter com eles ou não. Depois deste pecado tão grande do bezerro de ouro. Então Moisés, quando sobe esta última vez para receber as tábuas da lei novamente, Moisés tem a coragem de pedir ao Senhor, deixa-me ver a tua glória. Para Moisés, a coisa mais importante, o que era mesmo importante, era ele perceber que Deus estava com eles.
Para o que é para Moisés mais importante do que ter muito povo ou pouco povo, ou ter uma terra assim ou assado, para Moisés o mais importante era ter Deus com eles. Era perceber que a glória do Senhor estava com eles. Queridos irmãos, nós nos Açores também estamos habituados a igrejas pequeninas. Nós nos Açores, uma igreja com 40 membros é uma igreja grande. Por isso não nos é estranho esta ideia de sermos uma minoria. Não nos é estranho esta ideia de sermos poucos, de não fazermos o alarido que às vezes gostaríamos de fazer. Mas o que é mais importante, queridos irmãos, é que Deus esteja connosco. O mais importante, queridos irmãos, em todo o caminho que fizermos, é que Deus esteja connosco. Então, Moisés pede para ver a glória de Deus. Moisés pede para contemplar a glória de Deus. E nós, se calhar, conhecemos o relato. Deus diz que não vai se mostrar de frente. Deus diz que vai para Moisés se colocar numa penha da pedra, e Deus vai colocar a sua mão e Deus vai passar de costas. Agora, é importante nós percebermos isto. Deus não tem uma mão. Deus é Espírito. Deus não tem costas. Isto é uma forma, é o que a Bíblia chama de antropomorfismo, que é uma forma de Deus nos mostrar o que Ele está a fazer de uma forma que a gente entenda. O que Deus está a fazer é algo maravilhoso. É algo que Ele faz em Jesus Cristo. É algo que Ele faz e a gente nem sempre se percebe. Meu querido irmão, se nós víssemos Deus como Ele é, a Bíblia diz que nós morríamos. Nós nunca conseguiremos conhecer Deus perfeitamente. Nem na glória vamos conseguir conhecer Deus de forma completa e perfeita, porque Ele é infinito. E isso é um motivo de alegria para mim. Se eu conseguisse, se calhar Deus não era assim tão grande. Mas o que é maravilhoso é que Deus arranja uma forma de se dar a conhecer a nós. Deus desce à nossa condição. Deus assume uma forma e revela-se de uma forma que a gente consiga perceber. E não sei se já meditaram nisto. Já perceberam que maravilhoso é nós termos a palavra de Deus? É uma coisa que eu tenho meditado nos últimos meses. É tão maravilhoso nós termos um Deus que fala. E fala numa língua que os humanos percebem. É tão maravilhoso nós termos um Deus que interage connosco. Então, queridos irmãos, o que nós percebemos neste episódio em que Deus se revela, é que Deus revela-se a Moisés de uma forma que ele possa entender, que ele possa ver. Agora, não é porque nós não temos a capacidade e nunca temos a capacidade de conhecer Deus na sua completa acessão, porque Deus é infinito e Deus é Espírito e Deus é completamente eterno. Que o conhecimento que nós temos de Deus não seja verdade. O conhecimento que nós temos de Deus é verdade. E para a glória de Deus, quando formos para o céu, o Senhor vai-nos encher do seu conhecimento de uma forma muito mais poderosa. E acreditem, vamos passar a eternidade sem nunca esgotar a eternidade a conhecer o Senhor. E será um tempo glorioso. Por isso é que é importante nós, enquanto aqui vivemos, amarmos a palavra, conhecermos o Senhor, termos relacionamento com Ele. John Piper diz uma coisa interessante, ele diz: se o céu para ti é a ausência de dor, felicidade, a ausência de sofrimento e de doença, mas não está lá Deus, esse não é o céu. O céu é sobretudo a presença de Deus. É nós deleitarmos-nos no Deus eterno, que se derrama e que se revela a nós. E que tal como fez com Moisés e disse: eu vou arranjar uma forma, eu vou me revelar a ti
de uma forma que tu me consigas conhecer. Eu vou descer, é como que se Deus se apequenasse para nós o conhecermos. É como nós fazemos às vezes com as crianças, em vez de falarmos assim, a gente desce à altura deles e fala com eles para eles perceberem. Deus faz isto connosco, ao mesmo tempo em que Ele permanece Deus eterno, Deus glorioso, Deus completamente transcendente. Ninguém chega a Ele, ninguém lhe toca. Deus torna-se um Deus que não só nós podemos conhecer, mas depois de Cristo nós podemos tê-lo a habitar dentro de nós. Que maravilhoso, queridos irmãos. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, individualmente. A Bíblia diz que a Igreja é o templo do Espírito Santo, coletivamente. Aleluia! Que Deus tão grande, que Deus tão maravilhoso que nós temos, queridos irmãos. Que coisa tão deliciosa, queridos irmãos. E é com todo este relato, com todo este ambiente, queridos irmãos, de glória e de presença de Deus, que nós chegamos a isto que Moisés recebe do Senhor. E é tão interessante, o professor Stephen Myers, que foi nosso professor, numa das disciplinas, ele diz uma coisa engraçada. É interessante que quando Deus demonstra a sua glória, Moisés não relata o que vê, ele relata o que ouve. Porque o nosso Deus é um Deus da palavra, é um Deus que fala. E é muito interessante, queridos irmãos, quando Deus se dispõe a revelar a sua glória a nós, Ele faz isso através da sua palavra. Da sua palavra. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. Moisés pede para que Deus mostre a sua glória, então nós percebemos que o que Deus está aqui a fazer é mostrar a sua glória. O que é que define a glória de Deus para Moisés? De que forma é que Deus define a sua glória para o seu servo? De que forma é que Deus define a sua glória para o seu povo? Lemos, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão do pecado, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais e nos filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. Por que é que nós chamamos isto de... Qual foi a palavra que eu disse no início? Que isto era o... Não. Uma dificuldade. Eu me esqueci da palavra. O desafio, é tipo... Hã? Dilema. O dilema, obrigado. Porquê é que nós dizemos que isto é um dilema, queridos irmãos? Olhem para o texto outra vez. Como é que é possível estas duas coisas acontecerem? Como é que é possível Deus ser ao mesmo tempo um Deus que perdoa a iniquidade, que tem misericórdia, que é compassivo, que é gracioso, mas ao mesmo tempo Ele não deixa passar o pecado? Parece que é uma coisa contrária à outra. Então, se não deixas passar o pecado, não és compassivo. Se castigas o pecado, não és misericordioso. Que dilema é este, queridos irmãos? E é interessante, queridos irmãos, que agora, a partir daqui, toda a Bíblia trata disto. Toda a Bíblia fala disto. Então vamos começar pela primeira parte. Deus é misericordioso. Nós gostamos tanto de perceber isto em Deus. Nós gostamos tanto de perceber que Deus é um Deus de graça. É um Deus que não nos trata de acordo com os nossos pecados. Deus é um Deus que tem misericórdia sem fim. Meu querido amigo, não há pecado grave demais
negro demais, profundo demais, do qual Deus não te possa salvar. Não há. Não há quadro. Oh, pastor, mas o pastor não sabe, a minha vida foi uma complicação, o pastor não sabe o que é que eu fiz na minha vida. Não há situação difícil, negra, profunda, blasfema demais que Deus não possa te resgatar e salvar. Não há. Este é o tamanho da misericórdia de Deus. Este é o tamanho do amor de Deus. Leiamos, queridos irmãos, Senhor, Senhor, Deus compassivo, um Deus compassivo, é um Deus que é clemente, é um Deus que não explode, é compassivo, tem compaixão. Deus compassivo, Deus clemente, longânimo, tem a ver com paciência, tem a ver com ser um Deus que aguenta e aguenta e aguenta. E a gente vê isto de forma tão clara no Velho Testamento. A paciência que Deus tem com aquele povo de Israel é uma coisa de arrepiar os cabelos. Ainda bem que nós não somos nada como os israelitas. Nós somos mesmo bem diferentes, somos mesmo muito bons. Então Deus não tem que ter paciência nenhuma connosco. Ainda bem. É assim. Não é nada assim. Nós somos bem iguais aos israelitas, meus irmãos. Deus precisa ter muita paciência connosco. Muita graça. E Deus tem. Porque Deus é longânimo, diz-nos o texto. E é grande em misericórdia. É grande em não nos dar o que nós merecemos. E é grande em fidelidade. É um Deus que não abandona aqueles que são seus. Nós temos testemunhado, a nossa família tem testemunhado desta fidelidade de uma forma muito palpável. E eu creio que se fosse falar com todos os que estão aqui que conhecem o Senhor, teriam histórias, passaríamos a tarde toda a ouvir histórias da fidelidade do Senhor. Amém? Porque Deus é um Deus que não abandona, é um Deus que é fiel com aqueles que são seus. Que bom que é o nosso Deus. Que bom que é o nosso Deus, queridos irmãos. Não há situação na tua vida que Deus não possa resgatar. Eu estou a falar para ti agora mesmo. Quer tu sejas cristão, membro de igreja, quer tu ainda não tenhas entregue a tua vida ao Senhor. Eu sei que há alturas em que parece que o problema é complexo demais e a gente tem às vezes até vergonha demais do problema para o levar ao Senhor. Mas o Senhor é a única pessoa que pode fazer alguma coisa em relação ao teu problema. O teu problema é o pecado. E só Deus pode fazer alguma coisa em relação ao teu problema. Tu podes começar rituais, podes começar uma religiosidade muito regulada, podes fazer uma série de coisas. Mas só Deus tem a compaixão e o poder e a fidelidade para transformar a tua vida. Este é o Deus que nós queremos, queridos irmãos. É o Deus que eu acredito que esta igreja creia. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que enviou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é este Deus. É a revelação mais clara deste nosso Deus. Amém? Mas agora vem a parte complicada. Como é que é possível, Deus, tu seres estas coisas todas, mas ao mesmo tempo o pecado, não deixas passar o pecado? Porque, de certa forma, não sei se concorda comigo, mas às vezes a gente pensa assim. E eu já me encontrei a pensar assim, já conheci pessoas a pensarem assim, que o amor de Deus é uma coisa tipo vovozinho, bonacheirão, que vê o netinho a partir as coisas lá de casa e não faz nada, porque ele gosta muito do seu netinho. É tipo aquela pessoa que deixa passar as coisas más. E nós às vezes pensamos em Deus assim, Deus não me vai castigar porque Ele é amor. Deus não vai fazer isto ou aquilo, não vai levar ao inferno, porque Deus é amor. Deus não me vai condenar, Deus vai me perdoar quando eu nem sequer estou arrependido.
Porque Deus é amor. Outras vezes o nosso entendimento deste relacionamento e até do Evangelho é que o meu pecado não é assim tão grave também. Há pessoas piores do que eu. Há aqueles os pecadores são aqueles que matam e que roubam e que adulteram. Aqueles garotos que fazem coisas terríveis e que roubam aos pobres. Esses é que são maus. Agora eu, ganho o meu ordenado, eu faço as minhas coisas, pago as minhas continhas. Não há grande mal no meu pecado. Às vezes tenho um pensamento ou outro, às vezes uma motivação má ou outra. As duas opiniões estão erradas e ofendem o Senhor. A verdade é que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós não estamos só doentes do nosso pecado. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos pecados. A Bíblia diz que este pecado é o que nos separa do Senhor. É uma coisa terrível, não é coisa pouca. Meu querido amigo, tu não estás em bons lençóis se estás longe de Deus. E é mesmo importante tu perceberes isto. Se ouvires isto agora, pelo menos alguém já te disse. Não é mais ou menos só, eu vou à igreja lá fazer, o pastor depois também não, para não me chatear muito a cabeça, eu vou à igreja, ele fica caladinho e eu vou fazer da minha vida. Não tem a ver com ir à igreja, tem a ver com ir à igreja, atenção. Mas não tem a ver com um ritual que se faz, não tem a ver com uma religiosidade humana que se faz, tem a ver com a tua alma. Tem a ver com o teu pecado. Porque ao mesmo tempo em que nós somos pecadores, e o texto diz-nos aqui uma coisa terrível, Deus não inocenta o pecador. O Evangelho não é que Deus põe uma pedra sobre o assunto. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é que o teu pecado não é assim tão mau e tu até és boa pessoa. Então Deus, porque é amor, vai-te salvar. O Evangelho também não é isso. O Evangelho é que Deus é santo e justo. Deus é santo e justo. E o castigo para os meus pecados é o inferno. Pastor, não há notícia nenhuma boa aí. É verdade, a notícia ainda não chegou. Ainda não a disse. Como é que nós resolvemos este dilema de Deus? Resolvemos este dilema com Jesus Cristo. A compaixão de Deus é derramada de uma forma sublime, de uma forma inesgotável, com a vinda do Senhor Jesus. É Jesus que vem. É Jesus, Deus o Filho, que encarna, nasce de Maria de Nazaré, nasce em Belém, vive na terra de Israel, faz aquele ministério e morre por nós na cruz. É este Jesus que é a revelação perfeita da glória de Deus. João 1,14 diz, e Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Moisés estava a pedir para ver o quê? A glória de Deus. Tu queres ver a glória de Deus? Conheça Jesus Cristo. Queres conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. Mas eu sei, eu ainda não resolvi o problema do nosso pecado. Isso é tudo muito bonito, pastor. Ismael, está porreiro? Mas e então, e o meu pecado? Como é que Deus resolve a questão do meu pecado? Tim Keller disse, a certa altura, para Deus ter misericórdia de mim, Deus não teve misericórdia do seu Filho. Deus resolve o problema do nosso pecado castigando o seu Filho. Deus, aquele que é ofendido. Deus, aquele que é o Criador. Deus, aquele que é santo, contra o qual tu e eu pecamos. É o próprio Deus que prepara a salvação para aqueles que o ofenderam. E o mesmo Deus que teve misericórdia de Abraão, não fazendo o seu filho ser sacrificado, o mesmo Deus que teve misericórdia do povo, não o fazendo ser destruído pelos egípcios e por todos os povos que os circundavam,
não teve misericórdia do seu filho. Quando Jesus chegou à cruz, não apareceu nenhum outro cordeiro. Quando Jesus chegou à cruz, Deus não disse, pronto, agora podes sair, eu percebi que tu és fiel. Quando Jesus chegou à cruz, ele morreu mesmo. Diz-nos a palavra. Os soldados mataram mesmo o meu querido Senhor Jesus. E apesar disto nos fazer chorar às vezes e ter aquele sentimento acre, percebermos que Jesus foi à cruz porque eu sou pecador, leva-nos a adorar a Deus e a perceber que este Deus é tão compassivo, tão gracioso, tão misericordioso, que ofereceu o seu único Filho. Jesus, quando vem para carregar o teu pecado. E é desta forma que Jesus resolve este dilema de Deus. E glória a Deus porque tu podes ser feito filho de Deus. Não porque tu mereces, não porque tu cumpres a justiça de Deus. Também não porque Deus amolece e Deus, na sua compaixão, deixa de ser justo. Mas porque Cristo paga o castigo que tu devias pagar. E desta forma, Deus é gracioso e misericordioso, ao mesmo tempo em que Deus é perfeitamente justo, e em Cristo a justiça de Deus é perfeitamente cumprida. E por causa disso, se queres ser salvo, a Bíblia diz-nos, tens que te arrepender do teu pecado e tens que crer no Senhor Jesus. Porque é nos méritos dele que tu és salvo. Não é nos teus méritos. É nos méritos dele que tu és salvo. Deixem-me ler só um excerto do Cânon de Dort. Olha, material da disciplina. Houve documentos na história que foram escritos para a Igreja que eram documentos de fé. E o Cânon de Dort é um deles. E há 2 artigos maravilhosos que eu queria ler para vocês. São afirmações que a Igreja faz. Ele diz assim, artigo 1, Deus não é apenas supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E a sua justiça exige, como ele mesmo revelou na sua palavra, que os nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade sejam punidos. Não apenas um castigo temporal, mas com castigo eterno, tanto no corpo como na alma, do qual não podemos escapar, a menos que seja feita satisfação à justiça de Deus. Nós não podemos escapar. Alguém vai ter que morrer, a menos que seja feita justiça de Deus. O segundo artigo diz-nos, visto que, portanto, somos incapazes de satisfazer essa justiça por nós mesmos, ou de nos livrar da ira de Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, teve o prazer de dar o seu Filho unigênito como nossa garantia, que se tornou pecado e maldição por nós em nosso lugar, para que pudesse satisfazer a justiça divina em nosso nome. Aleluia, irmãos! Nós que nunca poderíamos ter pago esta dívida. Nós que nunca poderíamos ser aceitos pelos nossos méritos. Nunca poderíamos chegar ao padrão que Deus exige. Deus criou uma forma para nós sermos aceitos. E esta forma é em Jesus Cristo, queridos irmãos. E desta forma, o dilema de Deus resolve-se, porque Cristo é o nosso Salvador. Nós encontramos respaldo para isto que nós lemos em muitos lugares da Escritura. Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, diz-nos Paulo a Timóteo. Por isso, queridos irmãos, eu queria fazer 2 conclusões, e a primeira dela é para ti, que ainda não creste no Senhor Jesus e ainda não entendeste o Evangelho. Eu oro para que o Espírito Santo te ilumine e te ensine o Evangelho. Mas a única solução, a única salvação que tu podes encontrar é em Jesus Cristo. Não tentes sequer, porque vai ser tempo perdido, vai ser vida estragada, vão ser expectativas derrotadas. Não tentes
agradar a Deus pelas tuas forças, não tentes ser aceitável a Ele pelas coisas que tu fazes. Entrega a tua vida ao Senhor. Crê no Senhor Jesus. Este é o chamado que Deus faz. Crê no Senhor Jesus. E então sim, a partir daí, porque és filho de Deus e o Espírito Santo habita em ti, então aí sim vais viver para a glória dele. E vais querer agradá-lo. Mas não é ao contrário. Por isso, arrepende-te dos teus pecados. Não deixes passar de hoje. Não deixes que segunda-feira eu hei de pensar nisso. Faz isso agora. Porque Deus é o Deus que salva. E Deus é o Deus misericordioso. Mas salvação só existe no nome do Senhor Jesus. Querida igreja, digam-me, não é conhecer estas coisas um ânimo para a nossa fé? Queridos irmãos, que nós possamos ter uma fé vigorosa e animada. Saber que a nossa salvação não depende de nós, mas depende dos méritos e das perfeições de Cristo é uma coisa tremendamente maravilhosa. Eu tenho um pastor amigo, David Booth, acertei no nome, que diz, se a salvação se perdesse, nós já a teríamos perdido. Porque somos assim. Só se o irmão é melhor do que eu, mas eu reconheço, e eu creio que o irmão também deve reconhecer, que peca. E que ainda estamos debaixo ainda não estamos no céu. Ainda estamos debaixo de uma batalha, de uma luta, em que não conseguimos, pura e simplesmente, agradar a Deus sequer nos mínimos. Nós podemos afirmar que a nossa alma, o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo é que garantiu isso. Se foi Jesus Cristo a garantir isso, estamos seguros. Se foi Jesus Cristo a comprar e a cumprir a justiça do Pai, está cumprido de forma perfeita. E mais, está cumprido de forma eterna. Porque Jesus morreu na cruz num tempo histórico. Ele morreu em Jerusalém, naquele ano, sob aquele governador, sob Pôncio Pilatos. Ele não morreu, ele não foi morrendo ao longo dos anos. Ele morreu ali. E quando morreu ali, pagou os pecados de todos aqueles que haviam de crer. Quando ele morreu ali, ele pagou os pecados passados e presentes de todos aqueles que haviam de ser o povo de Deus. Por isso, queridos irmãos, mesmo, querida igreja, mesmo que o inimigo às vezes assalta a nossa alma, se nós somos de Cristo, mesmo que o inimigo às vezes assalta a nossa alma e diga, Osmael, por favor, com essas coisas que tu fazes, será que és mesmo salvo? Osmael, agora a armar-te em carapau de corridas com essa tua ética assim, coisa e tal, vamos responder como Lutero respondia. O Senhor Jesus limpou o meu coração. É o sacrifício dele, é que me representa perante Deus, não é a minha vida. Isto leva-nos, queridos irmãos, a amar a Deus muito mais, querida igreja. A não vivermos não nas nossas forças, mas na força do Senhor. A vivermos como resposta de adoração ao que Deus fez, ao que Cristo fez na cruz. Por isso a resposta, queridos irmãos, da igreja à glória de Deus é uma resposta de adoração. Esta é a glória de Deus. A sua misericórdia, a sua graça e a sua justiça. Resolvidas em Cristo para a salvação do seu povo. Querida igreja, que de facto o Espírito Santo acenda, aviva, possa despertar no seu povo uma vida cada vez mais amorosa a Deus, cada vez mais consagrada ao Senhor. Não para conseguirmos prémios diante de Deus. Eu vou fazer isto para conseguir coisas. Não para isso, mas porque Deus já nos deu a sua filiação.
Nós não servimos a Deus para conseguir. A gente serve a Deus porque já conseguiu. Nós amamos a Deus não para ganhar o céu. Nós amamos a Deus porque Deus já nos deu o céu. Amém. Queridos irmãos, há esperança para o pecador. E Deus chama a sua igreja a uma fé viva e amorosa em resposta daquilo que o Senhor fez. Que assim seja. Obrigado, pastor. Nós vamos ter mais um cântico, certo, Rodrigo? Só que eu gostava desse momento que nós tivéssemos uma palavra de oração. Nossa irmã Michelina passou mal, teve que ir para o hospital. Os irmãos perceberam uma movimentação ali. Vamos orar para a vida dela, que Deus possa estar orientando. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos fala pela tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo. Como temos refletido, Senhor, se temos Cristo, nós temos tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso, pela tua palavra. E o teu servo foi usado por ti para nos trazer a tua palavra nesse momento. Senhor, pedimos agora para a irmã Michelina, que possa dar sabedoria às pessoas que estarão cuidando dela ali, sejam médicos, enfermeiros e quaisquer profissionais de saúde, que isso possa dar a ela a recuperação, de tranquilidade no coração do irmão Alexandre também, que isso possa cuidar dessa família, cuida de seus filhos e isso possa fortalecê-los nesse momento. Entregamos em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.